Abra aí a sua Bíblia em Efésios capítulo 6. Nós estamos chegando na última parte, no último episódio da nossa série sobre Efésios. Efésios capítulo 6. Poxa, ninguém falou, que está acabando. Mas essa série, olha, a gente tem que se acostumar com a ideia de fazer séries mais longas quando for fazer série expositiva da Bíblia, assim, porque... Rapaz, seguramente dava para a gente ficar uns 10 meses estudando Efésios, se a gente fosse ponto por ponto. Mas eu acredito que você tem estudado na sua casa e que Deus tem te abençoado também. Então nós vamos aqui falar sobre alguns daqueles pontos que são principais, que são tão importantes para a nossa reflexão. Você vai deixar aí aberto em Efésios 6, nós vamos ler a partir do versículo 10, mas nós não vamos ler agora. Antes da gente começar, eu gostaria que você assistisse um vídeo. Mark, cassette, go. Muito bom, né, gente? Pena que a qualidade do vídeo não é a melhor, mas eu adoro vídeo assim de... Na minha época era vídeo cacetado, ainda tem, né, mas agora chama fail. Mas esse vídeo, eu decidi começar com ele porque, obviamente, ele é uma piada, mas, de uma certa forma, ele retrata um pouco o que acontece com muitos cristãos quando o assunto é batalha espiritual. Existe um inimigo, no caso, algo que você tem que atacar, que é a pinhata, que é esse negócio que fica pendurado. Tem a pinhata, você precisa acertar a pinhata. Só que o problema é que a pessoa ela é vendada, e em vários momentos também, vocês viram, né, que o pessoal fica girando a pessoa, e ela sai completamente desorientada, completamente cega, tentando acertar um negócio sem noção, desferindo golpes à torto e à direita. E o que acontece com todos eles é uma derrota cômica, que vira piada. A pessoa se machuca, ela é derrotada por um inimigo infinitamente inferior a ela. Várias vezes ela se machuca ou ela acaba machucando gente que está próximo dela. E é isso que acontece quando os cristãos não têm discernimento do lugar em que vivem, do momento em que vivem e da realidade em que eles estão inseridos. Há cerca mais ou menos de um ano, eu despertei uma madrugada e eu acordei, eu olhei e a Carol estava sentada, acordada também, né? Não estava sonâmbula, era de madrugada, ela estava sentada e ela estava chorando. Eu acordei e, estranho, eu me sentei e eu sabia que a gente estava vivendo alguns dias bastante difíceis. Eram dias emocionalmente muito desgastantes para nós. A gente estava enfrentando algumas dificuldades que estavam nos sugando muito. Gente próxima a nós, se portando de uma maneira que nos machucava, muita crítica, muita pressão, alguns levantes assim, bem difíceis para nós. E a Carol estava chorando. E aí eu falei, amor, o que você está sentindo? E aí ela começou a falar. E ela começou a falar, e ela começou a contar, inclusive, coisas que eu não sabia, né, que estavam machucando o coração dela. E enquanto ela falava, naturalmente o meu coração
assumiu uma postura mais defensiva. Não ao que ela estava falando, mas sobre as coisas, sobre as pessoas e sobre as situações que ela estava citando. E naturalmente, meu coração, eu fiquei naquela posição assim, puxa vida, é verdade, amor, você está certa. Não, fulano falou isso não, completamente errado. Não, fulano está errado. Não, essa situação não deveria ter acontecido. Puxa, meu amor, nossa, coitadinho de você. E o meu coração tendeu a essa postura. Mas por alguma razão, eu não falei nada, eu não verbalizei isso que eu estava sentindo, eu só ouvi. Em um determinado ponto, eu acho que também porque eu não verbalizei essas coisas, eu não entrei nessa onda de olhar só o que estava acontecendo naturalmente, uma hora eu parei e no meu coração eu falei, Deus, o que o Senhor está enxergando sobre essa situação que a gente não está enxergando? E quando ela terminou de falar, em vez de eu consolá-la, ou de eu dizer simplesmente, não, olha, vai dar tudo certo, não, é assim mesmo. Você sabe que as pessoas, elas erram, né? Então, puxa vida. Eu falei assim, amor, vamos orar. E nós começamos a orar naquela madrugada. E aquela oração, ela começou branda. Mas o Espírito foi conduzindo eu e a Carol a um nível de autoridade e de guerra espiritual que nós começamos. Eu me lembro de ficar em pé e começar a orar e a gente começou a marchar ali naquele quarto, porque Deus começou a trazer para nós a realidade de que aquilo que nós estávamos vivendo não era simplesmente uma circunstância, não era simplesmente um levante de pessoas contra nós ou coisas que nos tinham ferido. Havia um pano de fundo. Havia uma realidade espiritual envolvida ali, que nós iríamos passar batidos, igual a pessoa vendada, tonta, tentando acertar a pinhata, e a gente ia estar acertando tudo, a gente ia estar acertando a situação, a gente ia estar acertando as pessoas, e aquele que era o foco a gente ia ter perdido, porque nós não estávamos discernindo que aquilo se tratava de uma batalha espiritual. Nós estávamos numa batalha espiritual. Ela não parecia uma batalha espiritual, porque quando você imagina batalha espiritual, você já imagina copo caindo, porta batendo. Não é verdade? É isso que a gente imagina. Puxa, a batalha espiritual é a Emily Rose manifestada na sala da sua casa. A gente não acha que coisas simples podem ser batalhas espirituais. Mas aquilo que a gente estava passando naquela noite, naquela madrugada, era uma batalha espiritual. Aquelas situações haviam sido arquitetadas no mais profundo do inferno, e a gente estava ali naquela situação, e graças a Deus, Deus nos deu esse discernimento. Deus tirou a nossa venda, Deus deixou a gente se orientar, e falou assim, está aqui a pinhata, está aqui o que você tem que acertar. E nós, graças a Deus, a gente entrou numa autoridade tão grande, a gente começou a marchar, repreendendo tudo quanto era diabo, que a gente teve que até tomar cuidado para não acordar claro, de tão alto que a gente começou a orar, de tanta autoridade que Deus nos deu ali. E nós vencemos aquela batalha espiritual. A gente foi dormir bem, o nosso coração ficou em paz. As situações não tinham sido alteradas, a gente não tinha falado com ninguém. Do lado exterior, nada tinha mudado, mas tudo havia mudado, porque se tratava de uma batalha espiritual. Se a gente tivesse caído no engano do diabo, a gente ia ficar lá rodando a noite inteira, e o diabo ia filmar a gente, e a gente ia virar o vídeo cômico do inferno, ia viralizar no inferno. Olha só o Yuri e a Carol perdidos, nossa, caíram direitinho. A gente rodou eles, ó. Estão acertando todo mundo, estão se ferindo os outros, porque não entenderam que estão numa batalha espiritual. E como é triste a gente estar dentro de uma geração que não consegue discernir o espaço em que está. Não consegue discernir que existem duas naturezas. Existem duas realidades, que elas são igualmente reais e igualmente importantes. Uma é material e a outra é imaterial. Uma é física, a outra é metafísica. Mas essas duas realidades, elas são igualmente reais. E essa noite nós vamos falar então sobre a importância de nós estarmos atentos à batalha que está acontecendo ao nosso redor e como que a gente deve responder às batalhas espirituais de acordo com o conselho de Paulo, aqui em Efésios capítulo 6. Paulo vai dizer para nós
que para você permanecer firme com Deus, você precisa estar consciente dessa batalha e você precisa estar sobrenaturalmente preparado. Porque crente perdido não prospera. Você precisa estar sobrenaturalmente cheio de Deus, você precisa estar sobrenaturalmente consciente para que você vença essa batalha. Amém? O C.S. Lewis, ele diz uma coisa muito legal sobre esse assunto. Você dá um segundo que eu acho que meu sapato vai desamarrar. Pronto. O C.S. Lewis, ele diz uma coisa no seu livro chamado Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, que é muito bacana. Ele diz assim: existem 2 erros que uma pessoa pode cometer ao falar de diabo, ou quando o assunto é diabo. O primeiro erro dessa pessoa é ver o diabo sempre em tudo. É a pessoa que está falando, aí vem uma mosca, aí a pessoa, essa mosca do inferno que o diabo colocou na minha vida para me atormentar, isso aqui é espiritual, isso aqui é uma mosca endemoniada, e tudo vira espiritualístico, tudo tem uma razão espiritual. Esse é o primeiro erro que se pode cometer, ver o diabo sempre em tudo. Mas o outro erro que se comete com relação ao diabo é nunca vê-lo em nada. Então, se um erro é você achar que tudo é sempre culpa do diabo, outro erro é você achar que nunca nada é culpa do diabo. A gente até esquece que o diabo existe. A gente não fala nele, a gente acha que o diabo não age mais, acha que assim é normal, essa é a pessoa. A gente fica ignorante que existem setas inflamadas sendo lançadas contra você, contra a sua vida diariamente. E se você se esquecer disso, você vai ser atingido e você não vai nem saber de onde que veio essa bala. Se você ficar ignorante, por exemplo, que tem dias que você acorda e existe, parece que uma penumbra sobre a sua cabeça e um sentimento de tristeza e de depressão sobre aquele dia que assim vem do nada, e você acha que é simplesmente que você dormiu mal, pode ser que você tenha dormido mal. Mas não ignore que isso pode ser uma seta inflamada do inimigo na sua mente. Não ignore que algumas situações relacionais são usadas pelo diabo para oprimir as pessoas, para te oprimir. Não ignore que existem cansaços, que existem decepções de origem espiritual e que o diabo está o tempo todo lançando dardos inflamados. Então, não ache que tudo é sempre o diabo, não caia nesse erro de ver sempre o diabo em tudo, mas não caia no erro de nunca ver o diabo em nada, porque nós temos um inimigo e a Bíblia vai dizer que essa batalha ela é real. E a primeira coisa que você tem que fazer é estar consciente dela. Amém? Se você estiver inconsciente de que você está numa batalha, eu quero que você imagine uma pessoa que está em um campo de batalha, 2 exércitos atirando um contra o outro, soldados deitados no chão, minas terrestres, granadas voando, helicóptero passando, e uma pessoa fala assim: ei, joga para mim! O que você acha que acontece com uma pessoa displicente, uma pessoa desorientada no meio de um campo de batalha? Ela vai ser a primeira a cair. E não é porque ela é boa ou ruim, é porque ela estava desatenta, estava desorientada, não sabia discernir o mundo e o espaço em que ela estava vivendo. Então existem essas 2 realidades. No passado, o mundo era chamado, o que os sociólogos chamam de um mundo encantado. Antes das revoluções científicas, antes do progresso da ciência, principalmente no final que começa com o iluminismo, e prossegue então até o tempo em que nós estamos. Antes disso, o mundo era um mundo habitado por fadas, por unicórnios, na verdade, por duendes. Era um mundo encantado. É um mundo que o cara vai entrar na floresta e ele dá batidinha na árvore para pedir permissão para o espírito da floresta se ele pode entrar na casa dele. É por isso que tem gente que bate na árvore. Você está pedindo permissão para um espírito, É porque o mundo era encantado. Com o progresso científico da Europa e tal, alguns sociólogos começaram a falar assim: olha, agora o mundo vai ficar desencantado, porque a ciência explica tudo.
E aquilo que a gente achava que era um fenômeno assim, né, sobrenatural, agora a ciência vai explicar. Isso vai desencantar o mundo. Max Weber falou isso, né, sobre o mundo desencantado. E as pessoas vão ficar assim, nada é espiritual. Né? No entanto, não foi isso que aconteceu. Houve o reencantamento do mundo. Né? Hoje em dia, na pós-modernidade, a pós-modernidade é uma salada de fruta de espiritualidades. Né? A pessoa tem 5 espiritualidades antagônicas, totalmente contrárias uma à outra, e ela não vê incoerência nisso. E todo mundo tem o seu cristal, todo mundo tem o horóscopo, todo mundo acredita em alguma coisa, um acredita em Deus, outro acredita que conversa com a pessoa que já faleceu. É ou não é verdade? Então as pessoas hoje elas são mais espiritualistas, elas acreditam em muitas coisas. Nós vivemos num mundo reencantado. Só que só acreditar na existência do sobrenatural não te faz uma pessoa sobrenaturalmente forte. Acreditar que existem espíritos, que existe um mundo que nós chamamos de mundo espiritual, não te faz preparado para ele. Do mesmo jeito que acreditar na existência de academias não te faz fit. Você pode acreditar que existem academias, mas isso não te faz fit, senão meus problemas estariam resolvidos, porque eu acredito na existência das academias. Mas isso não me muda. Então acreditar simplesmente, ser encantado, ter uma mente encantada, não quer dizer ser espiritual, ok? Pegou essa? Ser encantado não significa ser espiritual. Na Bíblia tem o exemplo de muita gente que era encantada e não era espiritual. Um deles era um cara chamado Geazi. A gente vê a história dele lá no livro de 2 Reis. Geazi, ele era discípulo do profeta Eliseu. E o profeta Eliseu era um cara com um chamado profético muito forte. E ele operava sinais e maravilhas, e ele realizava muitas coisas sobrenaturais, e Geazi era o seu discípulo. A Bíblia conta para nós que, certa feita, a cabeça de Eliseu estava a prêmio. O rei do exército da Síria mandou todo um destacamento de exército só para pegar Eliseu, porque Eliseu estava dedurando para o rei de Israel, onde que eles iam ser atacados. Né? Então ele dava spoiler, aí o rei da Síria falou, eu vou matar esse cara, e mandou um exército atrás dele. O exército vem. O texto de 2 Reis diz que Geazi, quando ele acordou, e ele olhou para as colinas, ele olhou para as montanhas, tomadas de exércitos e cavalos e cavaleiros, ele entrou em desespero. E ele falou para o profeta Elias, profeta, a gente vai morrer. E aí Eliseu, perdão. E então Eliseu orou e falou assim, Deus, abra os olhos desse jovem para que ele veja. E então Deus abriu a visão de Geazi. E Geazi viu uma infinidade muito maior de anjos em posição de guarda para protegerem Eliseu. Agora, pensa comigo. Geazi andava com Eliseu. Você acha que ele não via milagre? Você acha que ele não via coisas assim espirituais acontecendo o tempo todo? Como que esse cara poderia falhar com esse discernimento de maneira tão crassa, se ele era um cara que vivia em um ambiente encantado? Mas era exatamente isso. Se você voltar alguns versículos antes, é aquela história do machado que cai na água. O machado cai na água, aí Eliseu vai lá e faz flutuar o machado. Cara, como que um cara que vê um machado flutuar, vê um milagre desse, acha que agora, simplesmente porque um rei mandou um destacamento, um exército aqui inimigo para me pegar, agora Deus não vai me proteger? Geazi é esse exemplo da pessoa sem discernimento espiritual. Ele era encantado, ele acreditava em coisas espirituais, mas ele não tinha discernimento. E isso acontece muito nos nossos tempos. Pensar que Geazi era discípulo de Eliseu, e ainda assim não tinha discernimento, dá um nó na nossa cabeça. Porque Eliseu tinha discernimento. Eliseu tinha tanto discernimento que ele diz assim, Deus, não vou nem me estressar com esse negócio de exército aí, é só abrir os olhos. Eliseu sabia. Eliseu tinha discernimento, mas ele tinha um discípulo que não tinha.
Alguém que andava com ele diariamente, mas não tinha discernimento espiritual. O que me ensina o seguinte, que você pode ser discípulo de uma pessoa muito espiritual, com muito discernimento. Não interessa se você é filho ou filha de pastor, não interessa se você é discípulo de quem, não interessa quem você assiste, não interessa quem você segue. Discernimento espiritual não é transferido por influência humana. Discernimento espiritual é adquirido com experiências com Deus. Discernimento espiritual não é adquirido por influências humanas. Discernimento espiritual é adquirido com experiências e comunhão com Deus. E Geazi tinha um ótimo discipulador, Geazi tinha um profeta caminhando com ele, e ainda assim estava perdido. E você pode estar caminhando com muita gente com discernimento, e você pode estar perdido, porque você está dependendo da influência das outras pessoas, você está perdido achando que tudo que existe é aquilo que você consegue ver. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer o seguinte, existe mais do que os seus olhos podem captar. Existe mais acontecendo sobre a sua vida do que a sua córnea interpreta, o seu cérebro interpreta. Ok? Então, essa diferença de ser encantado ou ser espiritual é algo que eu vejo muito na nossa geração. É uma geração encantada, mas não é espiritual. É uma geração que tem ótimos mestres, mas não trilha o caminho da comunhão com Deus. É uma geração que tem muito conteúdo, que vê muita coisa, que participa de muito congresso, que vê muita coisa acontecendo. Só que a vida dela permanece sem discernimento. Ela sai daqui, ela acha que tudo é normal, que não existe mundo espiritual, ela não sabe que a vida dela está em jogo, que a cabeça dela está a prêmio, que o casamento dela está a prêmio, que tem muita coisa acontecendo. Esse é um problema da nossa geração. Era um problema, provavelmente, para os efésios também. Quando a gente começou a nossa série, nós falamos que os efésios, eles eram bem encantados. Eles adoravam coisas místicas. Eles eram, juntamente com o pessoal ali, junto com os colossenses, uma das igrejas que vinha de um passado pagão mais forte. Então eles criam nessas coisas, eles criam nos mistérios, eles criam nas coisas espirituais. No entanto, quando você vai ler Efésios, eu fiquei assim, pasmo com isso. Toda hora Paulo orava por eles, falando assim, Deus, dê discernimento espiritual. Lá no capítulo 1, várias vezes, que o Senhor dê para eles espírito de sabedoria e de entendimento, de acordo com a plenitude de Deus. Peço que os olhos do coração de vocês sejam iluminados para que vocês possam compreender a esperança do seu chamamento. Toda hora Paulo fala de olhos sendo iluminados, de discernimento, e aí eu penso assim, puxa, mas eles já não sabiam dessas coisas? Eles já não conheciam o mundo espiritual? Eles já não sabiam dessas coisas? Mas não. Eles podem ser encantados e podem não ser espirituais. Por isso que Paulo ora o tempo todo para que eles tenham os seus olhos abertos. E essa é a minha oração por vocês. Essa é a minha oração por mim. Essa é a minha oração pela nossa igreja. Que a gente não seja encantado, mas a gente seja espiritual. Que a gente tenha noção de que nós vivemos em duas realidades. Que a gente tenha noção que nós vivemos num universo material e imaterial. Que a gente não ache que tudo é coisa da vida. Que a gente esteja discernindo quando o diabo está plantando para nós armadilhas e ciladas, que é o que ele vai fazer, que a gente vai ver aqui à frente no texto. Amém, gente? Quantos estão comigo até aqui? Estão compreendendo? Amém? Amém ou não? Glória a Deus. Então Paulo fala sobre essas coisas, para que eles sejam iluminados, para que ganhem discernimento. E aí vamos então para o texto. Efésios capítulo 6, verso 10. Ele diz, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade,
vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz, e além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica, e tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Deixa eu ler mais 2 versículos que estão em seguida, para tentar fechar esse ponto. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Isso é alguém com discernimento e não apenas encantado. Essa pessoa que está escrevendo essa carta está presa. Mas ele não acha que a prisão dele é algo normal. Ele não acha que o fato dele estar preso injustamente, nesse sentido, era uma situação que ele tinha que ficar reclamando e murmurando e falando: orem para que Deus me tire desse lugar, porque eu estou aqui injustamente, porque as pessoas são muito más comigo, porque é tudo muito ruim, olha o que está acontecendo. Não, ele está assim: eu sou preso pelo Evangelho. Eu estou aqui, não é como presidiário, meu irmão, eu estou aqui como embaixador, é diferente. Essa é a compreensão que Paulo tinha sobre a sua própria situação. Ele não estava inconsciente sobre o mundo espiritual e sobre o significado daquilo que ele estava passando. Eu não sei o que você está passando, mas a minha pergunta para você é: você já parou para pensar que o inferno pode estar mobilizado contra a sua vida e você não está percebendo? E o problema que você está passando no seu casamento tem origem no inferno e não no seu marido, nem na sua esposa, nem no seu pai, nem no seu irmão, nem no seu chefe, nem no seu líder, nem no seu pastor. Nasceu no inferno e você não está percebendo. Você sabe que essas coisas acontecem, você sabe que existe, mas você não está percebendo o que está acontecendo no seu narizinho gospel, na sua cara. Como que você interpreta a vida? Como que você interpreta as oportunidades que aparecem diante de você? Tantas oportunidades de pregar o Evangelho, quanto as oportunidades de pecar. Você acha que é normal você ser tentado o tempo todo, e você viver cativo o tempo todo, do mesmo pecado, vivendo no escuro? Você acha que o inferno não está mobilizado? Porque Paulo diz assim: olha, se vocês não estiverem atentos a isso, se vocês não estiverem se fortalecendo no Senhor, vocês vão cair. O dia mal vai chegar e ó, já era. Deixa eu te perguntar, meu irmão, você está ficando pelo caminho? Você acha que o teu marasmo espiritual é normal? Você acha que o diabo não tem interesse nenhum nisso? Você acha que o diabo não tem interesse nenhum em roubar a tua alegria de congregar, de roubar a tua alegria em adorar a Deus? Você acha que é normal você não ter alegria no prazer, e prazer na lei do Senhor? Você não ter alegria na adoração? A vida fica seca, você acha que é normal? Você vai andando, é normal, infelizmente. Não é. Tenha discernimento, meu irmão. Olhe por trás das cortinas, olhe por trás dos cenários. Paulo estava consciente que a situação que ele estava passando não era simplesmente uma prisão injusta, mas ele estava lá como embaixador. Então eu li esses 2 versículos porque eles são a clara evidência do discernimento que o apóstolo tinha, e que ele pede para que os efésios tenham também. Primeiro, no versículo 10, ele diz: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Então, o que é que nós precisamos fazer para ficarmos fortes e resistirmos bravamente? Esse é o intuito do texto. O que é que nós temos que fazer? Como nós devemos viver? Em primeiro lugar, fortaleça-se no Senhor. Fortaleça-se no? Faça o que no Senhor? Fortaleça-se no?
É para você decorar esse versículo. Você possa sair já da igreja já sabendo mais um versículo de cor. Efésios 6:10. Fortaleçam-se no Senhor. Fortaleçam-se no Senhor. Vamos pensar um pouquinho nessa expressão. Existe uma origem, existe uma source, existe uma fonte de poder sem a qual é impossível vencer na vida. Existe uma fonte de poder sem a qual você será engodado. Esta fonte está no Senhor. E eu te pergunto, onde está você? Porque há uma fonte. E sem dúvida você está tentando vencer. Sem dúvida você quer ficar firme. Sem dúvida você não quer abrir mão daquilo que Deus te deu. Sem dúvida você quer continuar liderando. Sem dúvida você quer ganhar a gente para Jesus. Sem dúvida você quer caminhar em santidade. Mas isso só é possível Essa é a fonte. A fonte está no Senhor. E você está onde? Aonde você está querendo arrumar força para permanecer? São cisternas rotas, são buracos sem fundo, não tem água. Os meus amigos são uma fonte muito boa de alegria para mim, ou melhor, me alegram. Eu sou muito feliz com os meus amigos, com a minha esposa, com a minha família, mas a minha fonte é o Senhor, porque eu não posso pedir para que um ser humano me dê um recurso ilimitado. Porque o ser humano tem recursos limitados. O único que tem recursos ilimitados é o Senhor, que é ilimitado. Só Ele pode ser a minha fonte. Senão você vai dar pau da pinhata na cabeça da pessoa. E vai cair. Fortaleça-se no Senhor. Existe uma fonte, existe um lugar onde a tua frieza espiritual vai ser resolvida de uma vez por todas. E você sabe disso. Porque você é encantado. Mas você é espiritual? Você está discernindo isso? Que você está frio espiritualmente, tem 6 meses, tem 1 ano. E você nem acredita mais que existe graça no Senhor para te arrancar desse buraco? Existe uma fonte, perceba isso. Você acha que caminhar, que viver em pecado é bom para você, é normal? Quanto que ficou normal? Fortaleça-se no Senhor, existe uma fonte, existe um destino para você. Tem umas coisas que a gente canta. Que eu falo, Senhor, eu vou cantar, mas eu estou debaixo da tua misericórdia aqui. A gente canta isso em várias músicas, em vários lugares diferentes, aqui na igreja, em outras igrejas, no YouTube, nas músicas, todo mundo fala, eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti, eu quero mais de ti, eu quero mais de ti, eu quero mais de ti. Em nome de Jesus, nós estamos falando sobre discernimento espiritual, sobre visão aberta. Que Deus, em nome de Jesus, abra os seus olhos para a realidade do que você está cantando. Você está dizendo, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Quer mesmo? Quer mesmo? Sabe o que a gente parece? Uma criança com um prato, que o pai vem e coloca comida. Aí ela faz assim, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Você só está repetindo, isso não faz sentido nenhum. Você quer mais? O que você está fazendo durante a semana? Você quer mais? Você quer mais de quê? Você não valoriza o pouco que Deus te dá, você quer mais do quê? E você está falando com o Senhor Jesus, Deus encarnado, que Deus abra os seus olhos para que você entenda a eterna beleza da pessoa que você está ofendendo quando você diz, eu quero mais, mas eu não vou para a fonte. Eu quero mais, mas é aqui das 7 às 9. Eu quero ficar com o Senhor. Eu não quero me casar com o Senhor, porque eu quero sair daqui e fingir que o Senhor não existe, mas eu venho aqui sábado, 7 horas, e eu quero dar uns amassos, eu quero te sentir, eu quero que o Senhor me sinta, eu quero uma mentira. Que o Senhor abra os seus olhos para que você veja a eterna danação que você está clamando sobre a sua própria vida, ou você nunca mais canta isso, ou você canta para valer.
Que Deus abra os seus olhos. Que você tenha discernimento. Para de ser encantado. E comece a ser espiritual. Porque isso está te matando. Vai matar tua família. Vai matar teus amigos. Vai drenar tua energia. Vai drenar tua alegria. E você vai estar que nem um louco tentando acertar a pinhata. Mais louco que o Batman. Sem saber por que está dando tudo errado. Por que está tudo desconectado. Porque você está perdendo uma batalha que é espiritual e você não é. Fortaleça-se no Senhor. Há uma fonte. Há um lugar onde eu me abasteço. Há um lugar onde eu ganho discernimento. Há um lugar onde o Senhor abre a minha visão. E eu vejo a minha vida como ela realmente é diante do Senhor. Há um lugar. Aonde está você? Fortaleça-se no Senhor. Isso fala de uma ação pessoal. Isso é muito engraçado, porque em Gálatas, quando Paulo fala sobre ser cheio do Espírito Santo, ele não fala enchei-vos do Espírito. Ele fala deixem-se encher do Espírito. Porque não é você que se enche, você simplesmente deixa que o Espírito faça a ação. Então a gente é mais passivo do que ativo. Em Gálatas, para o enchimento do Espírito. Mas aqui não. Aqui ele diz, fortaleçam-se no Senhor. O que significa que existe um peso sobre a sua cabeça a partir do momento que você sair por essa porta. Que você escolheu um péssimo sábado para vir ao culto, porque agora você não vai mais ser ignorante sobre isso. Faça alguma coisa. Não transfira culpa. Não transfira responsabilidade. Não transfira o teu compromisso de se hidratar na fonte de água viva e de comer do pão que sacia a existência. Não transfira, fortaleça-se você. Mexe esse corpinho. É responsabilidade sua. Fortaleça-se no Senhor. Ninguém vai fazer isso por você e nem deve. Nós somos uma comunidade, nós somos uma família, a gente se abraça, a gente compartilha as nossas dores, as nossas dificuldades, a gente se carrega quando preciso, mas a gente coloca os pingos nos is. A gente te ajuda a carregar a tua mochila, mas a tua cruz é você. Fortaleça-se no Senhor. Para de dar desculpa. Fortaleça-se. Numa guerra que é espiritual, o poder humano não pode fazer absolutamente nada. É o poder de Deus executado pela igreja sobre o inferno que traz o avanço do reino. No reino espiritual que nós estamos, a sua força humana não vai te conduzir a lugar nenhum, a não ser que a tua força humana te leve para a fonte. Você vai no BK. Aí fica todo mundo lá sentado na mesinha com um copinho. E aí vai alguém lá e enche. Volta para a mesa. Acabou. Enche. Volta para a mesa. E na mesma mesa tem alguém super revoltado. Por que o meu copo está vazio e o seu está sempre cheio? Ele pode culpar o capitalismo, ele pode culpar o que for, porque o copo dele está vazio. A realidade é, você não está indo para a fonte e o outro está. A fonte é tanto sua quanto dele, quanto de qualquer pessoa. Mas você não está indo. Vai reclamar de quê, querido? Vai colocar culpa em quem? Vai pintar que quadro? Deus não é bobo, o Espírito Santo não é bobo. Fortaleça-se no Senhor. Está na hora de você tomar emenda, de você realmente caminhar para ser um homem e uma mulher de Deus na sua geração corrompida. Parar de ficar andando em círculo, parar de ficar tentando acertar a pinhata. Chega, gente, chega. Quando que vai acabar? Quando que você vai parar de ficar se comparando? Quando que a gente vai sair desse universo que ao mesmo tempo é encantado e desencantado? Onde a gente acredita que tem espírito, acredita que tem diabo, mas ele está fazendo, pintando e bordando na nossa vida, e a gente diz assim, saiba quem você é em Cristo em nome de Jesus, amém? Saiba o que você tem em Cristo em nome de Jesus. Saiba quem Cristo é.
Saiba, conheça o poder da ressurreição. Tenho vontade de falar isso para algumas pessoas. Conheça o poder que habita dentro de você. Volta lá para Efésios capítulo 1, na oração de Efésios capítulo 1. Que vocês possam conhecer a infinita grandeza do seu poder para conosco, aqueles que creem, o poder que Ele operou em Cristo para a ressurreição. Me diga o que é que pode te prender com esse poder. Fortaleça-se no Senhor. Em segundo lugar, coloque toda a armadura de Deus. Paulo fala 2 vezes, coloque toda a armadura de Deus, no versículo 11 e no versículo 13. Ele repete isso. Quando você vê uma coisa repetida assim na Bíblia, tem algo ali que você precisa prestar atenção. Coloque toda a armadura de Deus. Vista-se para a guerra todos os dias. Vista-se para a guerra. Não vista-se só para você ir para o seu trabalho, para você tomar café, para você sair. Vista-se para a guerra. Abra os olhos do seu entendimento. Vista-se para a guerra. Coloque toda a armadura. Por 2 vezes ele fala isso. E ele fala que a armadura, quando nós colocamos a armadura, 2 coisas acontecem. Vou começar da última. Ele fala que nós permanecemos firmes na fé. Que depois da gente fazer tudo, a gente permanece inabalável. Depois da gente fazer tudo. Fala de uma pessoa que terminou bem. Fala de uma pessoa que não foi só na vibe do outro. Ela cumpriu o seu propósito, ela terminou bem, ela está firme. Como é lindo a gente conversar com homens e mulheres que trilharam a caminhada da fé, e eles estão no final da vida e eles estão firmes. Você vai conversar com o cara fala de Cristo. O cara fala do amor de Deus, o cara fala do Espírito Santo, ele tem muito mais crítica que você tem, ele viu muito mais coisa errada na vida que você viu, muito mais gente traiu ele do que traiu você, mas aquela pessoa fala de Cristo, ela depois de fazer tudo está firme, e a gente não chegou nem na metade da caminhada, e às vezes não está mais. Isso é o que a armadura de Deus faz conosco, ela nos deixa firmes até o fim. Segundo, ela nos deixa atentos às ciladas. Olha só o que diz o versículo 12. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso vistam-se da armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecerem inabaláveis depois de terem feito tudo. Versículo 11, vistam-se para vocês poderem ficar firmes contra ciladas. Essa é a maneira como o diabo te derruba, é com cilada. A palavra cilada é a mesma palavra na Bíblia para metodologia. O diabo tem uma metodologia, ele tem um método, ele tem um intento. Ele não nasceu ontem, amiguinhos. Ele arma situações que não parecem o que são. Não parece, mas é. Tipo Black Friday no Brasil. Parece desconto, mas é pela metade do dobro. Cilada, é laço. Eu escrevi laço, chuta que é laço. Quais são essas ciladas? Quais são as ciladas que o diabo usa para pintar uma coisa quando na verdade aquilo é outra? Se você voltar na primeira parte do capítulo 6, finalzinho do capítulo 5, começo do capítulo 6, Paulo vai falar de sujeição de uns para com os outros, da relação de marido e mulher, que todo mundo achou que quando eu fosse pregar Efésios 5, o pessoal falou assim, vai falar de submissão da mulher, né? Por causa de... Não, a gente passou essa, na próxima série a gente fala sobre isso. Mas ele fala da relação marido e mulher, ele fala sobre a relação de pais e filhos, pais não irriteis os vossos filhos, e ele fala da relação do trabalho. Patrões, não ameacem os seus servos, e servos, obedeçam aos seus patrões, como se vocês estivessem fazendo isso para Jesus. Vocês sinceramente acham
que Paulo fala sobre essas relações humanas que podem ter problemas, e depois ele começa a falar de armadura espiritual e de cilada. Por quê? Porque o tempo todo a gente está envolvido em embate com pessoas. A gente tem briguinha dentro de casa, com um pai, com um irmão, dentro da igreja, no nosso local de trabalho. Logo em seguida, Paulo fala assim, não sejam ignorantes, não caiam nessa cilada, porque a luta de vocês não é contra a carne ou sangue, não é contra a sua esposa, não é contra o seu pai, não é contra o seu chefe. Não, você está caindo na cilada, você está caindo na pegadinha. O diabo fala para você, salsifufu. Caiu na pegadinha. Porque você confundiu problema com pessoa com o seu inimigo mortal, que é o diabo. Você caiu na pegadinha. Aí tudo vira razão para discutir. Tudo vira razão para brigar. Vira razão para ficar magoado. E a gente reclama do trabalho. Mas o problema não está no teu trabalho. A gente reclama do pai, mas o problema não é teu pai. Reclama do marido, da esposa, do casamento, do namorado, de tudo. Reclama. Não está aí, não caia na cilada. Sua luta não é contra a carne ou sangue. A tua batalha não está nesse nível. Tem outra coisa acontecendo que você não está percebendo. Estão compreendendo, sim ou não? Sabe onde essa palavra intento aparece? Falando do intento das trevas. E aqui eu já estou caminhando para o fim. Em 2 Coríntios 2, versículos 10 e versículo 11. 2 Coríntios 2, você não precisa abrir, eu vou abrir aqui. Segunda Coríntios 2, versículo 10 e 11 é forte. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, tinha falado, coloca o cara de banco. Disciplina ele, porque ele está em pecado. Ok? Ele tinha falado isso na primeira carta. Agora, na segunda carta, ele fala para a igreja, está na hora de perdoar aquele cara. Está na hora de trazê-lo de volta. Então ele está falando sobre perdão, sobre um problema que houve na igreja. Que precisou de correção. Olha o que Paulo diz no versículo 10. Se vocês perdoam a alguém, eu também perdoo. E aquilo que eu perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos os seus intentos. Eu não ignoro que um problema que eu tenho com alguém é uma seta do diabo. Eu não ignoro que eu preciso perdoar, e assim como Paulo, eu perdoo na presença de Cristo. Porque quando você retém perdão, o inimigo detém vantagem. Quando você retém perdão, ponto para o inferno. Mas o Jonatas falhou comigo. Isso não é espiritual, é sim. Porque o diabo está usando essa situação para matar você e a ele, e impedir o crescimento e o avanço do reino de Deus. Você pode achar que é uma coisa muito natural, mas o inimigo está tramando, está te cirandando. Então, se você precisa resolver alguma coisa, resolva, perdoe na presença de Cristo, porque enquanto você carrega mágoa, você está carregando aquelas armadilhas de urso, sabe? Junto com você. Uma hora você vai pisar nela. Você está displicente. Olha como que as relações entre as pessoas são tão importantes aqui. Por isso que Paulo fala assim, a vossa luta não é contra a carne e o sangue, porque é onde a gente mais cai. Se tem alguma coisa que você precisa perdoar, cara, o inimigo está em vantagem, cara, você está perdendo. Vai dizer que você nunca ouviu falar disso? Nessa igreja? Você lê a Bíblia, cara. Isso é grego.
perdoa diante de Cristo, resolve o problema. Resolve o problema diante do Senhor e caminha livre. Porque o diabo tem intento aí. Essas são duas coisas que acontecem quando nós vestimos toda a armadura de Deus. A gente fica firme e a gente começa a discernir cilada. A gente começa a fragar a armadilha de longe. Diante do Senhor, toda manhã, eu frago umas 20. Flagro, né? Frago é feio. Flagro. Quando eu passo meu dia limpo diante do Senhor e eu falo, Senhor, eu não vou viver no ritmo do mundo, eu vou viver no ritmo do Senhor. O Senhor vai me dizer o que eu vou fazer, o Senhor vai me dizer aonde eu vou, o Senhor vai me dizer com quem que eu vou falar, o Senhor vai me dizer o que eu vou falar, porque eu não vou ficar andando por aí, desfilando que nem um patinho de parque de diversão e o diabo só me esperando passar. Porque é isso que acontece com o patinho que vai passear longe da mãe, né? Sabe por que o patinho não volta na história da musiquinha? 5 patinhos foram passear além da montanha para brincar. A mamãe chamou quá, mas o patinho não voltou de lá. Porque saiu assim, ó, igual um doido. Caiu dentro do parque de diversão. A viagem do cara. E o diabo estava lá esperando você, ó. Tum. Viajão. Displicente. Encantado, mas não é espiritual. A armadura de Deus. Finalizando. A armadura de Deus não é um negócio espiritual que você veste assim. Tipo um negócio, uma redoma que te envolve. A armadura de Deus é um conjunto de crenças que você mantém junto ao seu coração e atitudes práticas. Isso é a armadura de Deus. Quando eu ia para a campanha de Kings Kids, antes de cada apresentação a gente fazia armadura, né? Lembra? Vamos lá, capacete da salvação, checado, couraça da justiça, cinturão da verdade. Vale o ritual, né? Me fez decorar a armadura de Deus. Mas, quando a gente fala de capacete da salvação, a gente está falando o seguinte: o diabo está mirando a tua mente o tempo todo. E a sua mente precisa estar protegida com a salvação. Você já sentiu assim, poxa, será que eu sou salvo? Será que Deus me ama? Será que eu vou para o céu? Será que eu realmente sou filho de Deus ou filha de Deus? Será que tudo isso que falam na igreja eu posso provar? Isso são setas na sua mente. Proteja a sua mente com o capacete da salvação. A couraça da justiça protege os órgãos vitais, pulmão e coração, que é quando um caçador vai caçar, ele sabe que tem que mirar nos órgãos vitais para derrubar. E o que preserva a sua vida é a justiça de Cristo, não é a sua própria justiça, não são os seus próprios merecimentos. Eu me revisto daquilo que Cristo fez. Meu irmão, me segura. A obra de Cristo, a sua justiça está estampada no meu peito, e é ela que guarda o meu coração e a minha vida. O cinturão da verdade. O cinturão era aquela peça que segurava todas as outras juntas. Imagina o soldado tendo que andar carregando a calça, porque ela está caindo, segurando a espada aqui, em vez de ele colocar, né, tipo utility belt, que nem o do Batman. O cinturão da verdade. Revista-se de verdade. Que verdade é essa? É a verdade nos seus relacionamentos, é a verdade naquilo que você fala. Tem muita gente hipócrita que fala uma coisa e vive outra. É verdade. Se você vive uma vida de mentira, uma hora ou outra vão descobrir. Se você tem conversa imprópria no WhatsApp, uma hora ou outra essa conversa vai aparecer. Se você falar mal dos outros, uma hora ou outra isso vai chegar no ouvido dessa pessoa. Se você está vivendo imoralidade, pode demorar, meu irmão. Isso vai ser exposto. Não seja pego pela vergonha. Revista-se da verdade. Deixa a verdade segurar suas vestes. Deixa a verdade te preparar para a batalha. Não seja hipócrita.
Para de trocar o nome das coisas, para de trocar o nome das coisas, para de trocar o nome das coisas, para de dizer não é isso, para de trocar o nome das coisas. Os nazistas chamavam campos de extermínio de campos de trabalho. Uma mulher chegou para o pastor Howard Hendricks e falou assim: meu marido tem um desafio. Ele não consegue ter relação sexual comigo sem ter uma pilha de pornografia do lado da cama. Ele olha a pornografia primeiro, depois a gente tem relação. Ele tem um desafio, ele tem uma dificuldade. Eu falei: seu marido não tem uma dificuldade, seu marido tem um pecado e um vício. Comece chamando aquilo que é pelo seu próprio nome. Para de trocar o nome das coisas. Seja verdadeiro, não tenha do que se esconder. Sai desse quarto escuro. Verdade. Pés prontamente calçados. Estar com os pés prontamente calçados. A ênfase está no prontamente calçados, não só no fato que é calçado. Sandália romana até voltou na moda esses tempos, né? Aquela que tem um monte de tira que se amarra até a virilha. E um soldado, quando ele estava destacado para a batalha, ele tinha que dormir de sandália. Quando eu vi para o Nepal em 2015, estava tendo terremoto. E uma coisa que a gente aprende durante o terremoto é que você tem que dormir completamente vestido, completamente pronto, porque se tiver um terremoto você tem que sair correndo, não dá tempo de pegar nada. Então você deixa a mochilinha lá na porta de casa, já com a tua água, com os teus mantimentos e com roupa. Na minha equipe tinha um menino que me ensinou isso. Ele foi quem me ensinou. Eu não sabia, ele me ensinou. Na primeira noite que eu durmo lá, terremoto lá de 4 pontos, não sei quanto, a gente sai todo mundo correndo e o menino assim: mas rapaz, eu tô de cueca. E a casa caindo. Não vou falar para vocês quem foi. Desesperado, correndo atrás da roupa, e a gente: cara, vamos, a gente vai morrer. Não, mas não posso morrer de cueca. Tô brincando, não estava de cueca não, gente. Brincadeira. Mas presta atenção. O soldado romano, ele tinha que dormir de sandália. Porque se ele tivesse que acordar de supetão, ele não ia poder parar para amarrar a sandália. Ele tem que estar pronto. Isso fala que, meu irmão, no momento em que você abre os seus olhos, você já está em batalha. E quando você está dormindo também. Mas o Senhor vela sobre você. Então o Senhor cuida do teu sono em nome de Jesus. Mas no momento que você acorda, meu irmão, no momento que você acordou, você pediu a bola. Você tem que matar ela no peito. Tem que estar pronto. Tem que ter uma atitude de guerra. Existe algo sobre um cara que está andando assim no mato, que é fantástico assim na guerra, né? Que ele não está jogando frisbee. Ele está assim, mano. Caiu uma folha. Ele está atento, ele está em postura de guerra. Você está em postura de guerra? Seu pé está amarrado? Ou você está assim: não, pera aí. Já foi. Existe o escudo da fé. E existiam 2 tipos de escudo. O escudo pequenininho, que você amarrava no braço, você nem soltava, ele é amarrado no antebraço. E um escudo maior, ele está falando do escudo maior, que não é o de batalhas individuais. É quando a gente batalha junto. A gente carrega esse escudo junto. Isso é um dever da igreja. Carregar o escudo da fé. E esse escudo, ele era grande, você escondia o corpo todo atrás dele. Ele era revestido com vários materiais, com vários metais, porque os inimigos mergulhavam a ponta das flechas em líquidos inflamáveis e atiravam aquelas flechas com fogo. Vocês já viram isso em filme. Então aquele escudo precisava proteger a pessoa inteira. Não é o escudo de batalha solo. É o escudo do corpo, é o escudo do exército. E ali eles se defendiam contra dardos inflamados do maligno. Porque existe uma coisa que quando eu estou preparado para apanhar, é mais fácil me defender. Mas o dardo inflamado do maligno é justamente essa arma que o inimigo usa, que ele dispara contra você de longe, você nem vê chegar. Você não estava esperando.
E como é que você se protege disso? Eu sou quem a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu estou em Cristo Jesus. Então não importa se de repente chegar uma palavra que alguém falou contra mim. Se você me criticar hoje, meu irmão, eu já te perdoei ontem. Que é assim que a gente lida com a crítica. Eu sei quem eu sou. Eu me escondo atrás da fé em Jesus Cristo. Nesse conjunto de verdades sobre mim. É eles que preservam a minha vida. É o escudo da fé. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A sua palavra ou a minha não tem muito poder. Mas quando você abre a sua boca e você começa a declarar a palavra de Deus, o inimigo foge porque ele não pode contra ela. Que a palavra de Cristo habite ricamente no seu coração. Por isso que você tem que decorar texto bíblico. Por isso que você tem que cantar música que te remete à palavra. Porque é ela que te sustenta no dia mal. Quando você é atacado, você fala, está escrito. É a palavra rema, é a palavra declarada, é a palavra que Jesus usou no deserto. Está escrito. O diabo pode muito contra o seu eu acho. Ele te derrota no seu eu sinto. Mas ele não tem poder contra o está escrito. E quando ovelhas declaram a palavra, elas rugem o rugido do leão. Quando ovelhas abrem a sua boca e elas declaram a palavra rema, elas rugem como leões. É isso que o diabo está vendo quando você declara a palavra sobre você. Uma ovelhinha, ela abre a boca e ele acha que vai sair um bé. E sai uma avalanche de poder contra a qual ele não pode fazer absolutamente nada. Revista-se da armadura de Deus. Assim você vai discernir as ciladas. Assim você vai ficar firme até o final. Em nome de Jesus, que essa palavra alcance o teu coração, que ela transforme a sua vida, que você tenha tido um vislumbre de quem você é em Deus e do ambiente em que você está. E talvez você esteja sendo engodado, esteja caminhando em derrota, porque você não estava atento ao fato de que existe uma batalha espiritual pelo teu coração e você estava perdendo essa batalha. E você não sabe de onde vem. O desânimo, você não sabe de onde vem. A vontade de largar tudo, você não sabe de onde vem. Você caiu no segundo erro. Em vez de você ver o diabo em tudo, você passou a não ver ele mais em nada. E eu quero orar com você. E eu quero chamar você aqui à frente. Se você quer declarar nessa noite, eu preciso me fortalecer em Deus. Eu quero recomeçar, eu quero tomar a armadura de Deus. Eu tinha perdido a noção que eu estava envolvido numa batalha espiritual e o inimigo estava me enganando. Mas hoje eu quero tomar controle da minha vida. Hoje eu quero me posicionar novamente. Hoje eu quero me esconder através do escudo da fé. Eu quero embanhar novamente essa palavra do Espírito. Vem aqui à frente, nós vamos orar como igreja. Nós vamos orar como corpo, tomando parte nessa guerra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ei. Imagina o desespero do inferno vendo você sair do seu lugar. Imagina. Senhor Jesus. A máscara está caindo, a máscara do diabo, e você está começando a vê-lo. Onde ele estava escondido, você está discernindo as suas ciladas. Você está vendo que tinha uma flecha que tinha penetrado a sua armadura, mas agora Deus está te restaurando em nome de Jesus. Deus está colocando a mão onde a flecha do diabo te alcançou. Em nome de Jesus, e Ele está te curando, Ele está te renovando.
Ah, Senhor, um batismo de revelação, um batismo de olhos abertos em nome de Jesus, olhos abertos para discernir, olhos abertos para se posicionar, olhos abertos para realmente se fortalecer no Senhor e deixar as outras coisas, deixar as cisternas rotas, os poços vazios. Eu vou para o Senhor. Eu vou para o Senhor, eu vou parar de só ficar repetindo, eu quero mais, quando na verdade eu nunca quis. E eu estava cantando isso de olhos fechados e não percebia a incoerência que isso era na minha vida. Mas agora eu estou vendo, Senhor Jesus, obrigado por isso. Obrigado porque eu sempre me posicionei como um homem de Deus, mas eu não era. E eu estou entendendo que o Senhor está me chamando para a luz, porque eu estava sendo derrotado espiritualmente e eu não estava vendo. Deus, obrigado porque hoje eu estou me tornando o marido que a minha esposa sonhou que eu fosse, porque ela não casou comigo para que eu fosse um banana sem discernimento, enganado o tempo todo, caindo em cilada após cilada. Não, o Senhor me colocou nesse casamento para que eu seja um homem segundo o teu coração, que discerne as armadilhas que o Senhor coloca para minha família, para minha esposa, para minha filha. Eu quero discernir isso. Você está se tornando a esposa que o seu marido sonhou. Não é uma mulher levada de um lado para o outro pelos seus próprios sentimentos, pelos seus próprios achismos. É uma mulher de fibra, uma mulher que discerne, uma mulher que não tenta mudar as coisas com as próprias forças das suas mãos, mas uma mulher que se encrava diante da cruz e tem discernimento. Deus está restaurando casamentos e conduzindo esses casamentos a serem aquilo que Deus sonhou que eles fossem em primeiro lugar. Deus está trazendo luz. E agora é hora de limpar a casa. Confesse, confesse, confesse. Venha para a luz, venha para a luz. Luz sobre as trevas, confesse, dê nome ao pecado. Dê nome ao pecado, sai desse lugar escuro. Confesse para alguém. Se você tem alguém, um líder, um discipulador, um amigo, confesse, diga: eu preciso de luz. Eu estava sendo derrotado espiritualmente e não sabia. Nessa noite, nós, como igreja, tomamos a espada do Espírito. E assim como nós dissemos aqui, que quando nós declaramos a palavra, nós rugimos como leão, nós declaramos a tua palavra sobre a tua igreja em nome de Jesus. Nenhuma arma forjada contra a tua igreja prevalecerá. Nós somos curados em Cristo Jesus, nós somos salvos em Cristo Jesus, nós já estamos limpos, nós já passamos da morte para a vida, nós já saímos da escuridão para a luz, nós já estamos curados. A nossa vida já está restaurada em Deus, em nome de Jesus. E o Senhor me escolheu desde antes da fundação do mundo para que eu fosse santo e irrepreensível na sua presença. O Senhor me escolheu para me adotar como filho por meio de Cristo Jesus, para o louvor da sua gloriosa graça. Ele está abrindo os meus olhos para que eu entenda a esperança do meu chamamento. Ele abre os meus olhos para que eu veja a riqueza da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder que ele opera sobre nós, os que cremos. O poder da ressurreição. Essa é a palavra que paira sobre a sua cabeça, meu irmão. Não é o pecado, não é a falha, não é a incapacidade. Você é santo, você é filho. Assuma essa posição, declare isso sobre você, posicione-se. Deus te fez para cumprir um propósito nessa geração, e é importante que você se levante, que você cumpra esse papel, que você se revista dessa autoridade, em nome de Jesus. Existem relacionamentos
Existem mágoas, existem lideranças, existem tristezas, depressões, sendo passadas a limpo pela luz do Espírito Santo. Existem disposições de pecado que Deus está trazendo luz sobre você agora. O porquê que você é escravo, Deus está trazendo luz sobre o seu coração, para que você possa se posicionar. Ei, nós te louvamos, Senhor. Te louvamos. Fica de pé no seu lugar. Você que está aí sentado, fique de pé aí no seu lugar. Não saia aqui da frente, nós vamos adorar. Fique aqui na frente. Se você veio aqui à frente, agora é hora de você se levantar como um soldado. Você declarar essas verdades que nós vamos cantar de todo o teu coração. A nossa fé e esperança estão em Deus. Levante as suas mãos e declare: céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Ei! Céus fechados. Declare isso sobre você. Ei! Sai! Sai! Em nome de Jesus! Em nome de Jesus! Ei! O Espírito Santo está reclamando territórios do seu coração. Ei! Ei! Chega! Chega! Ei! Seu coração é meu. Ei, a sua vida é minha. Ei! Irmão, a palavra de hoje é muito simples. Abra os olhos, abra os olhos, abra os olhos, abra os olhos, abra os olhos. Conscientize-se. Conscientize-se, abra os olhos, existe uma batalha. Fortaleça-se no Senhor e vista-se da armadura. Não se esqueça disso, fortaleça-se no Senhor. É uma atitude voluntária que tem um destino, é uma fonte. Fortaleça-se no Senhor e ande de acordo com o caráter de Jesus. Ah, meu irmão, em Efésios várias outras vezes ele diz: revista-se de Cristo. Revista-se de Cristo. Revista-se de Cristo. É colocar as vestes de Cristo. E aqui ele fala: revista-se da armadura. É tipo assim, Jesus tem uma roupa de guerra também. Revista-se da vida de Jesus, revista-se do caráter de Jesus, revista-se da fé de Jesus, revista-se do propósito de Jesus, revista-se do amor que Jesus tinha pelo Pai, revista-se de discernimento de Jesus, revista-se da verdade na qual Jesus andava, revista-se do compromisso que Jesus tinha com o seu Pai, revista-se disso. Esse é o modelo. Revista-se disso. É isso que vai fazer você permanecer. Em nome de Jesus. Levante suas mãos mais uma vez, nós vamos orar. Senhor Jesus, existem várias mãos levantadas aqui, e os teus olhos estão sobre nós, e o teu poder está sobre esse lugar. O teu poder está sobre cada uma dessas mãos levantadas. O teu poder está sobre cada um desses corações quebrantados. E agora, Senhor, em conformidade com a tua palavra, nós ligamos na terra aquilo que já tem sido ligado no céu. Um batismo poderoso de amor e de paixão sobre o coração dos teus filhos. Um renovo, uma paixão por Jesus, um desejo de recomeçar. Tudo isso vem sobre eles em nome de Jesus. Nós declaramos as tuas verdades sobre a tua igreja, e que nós possamos ser cheios do teu Espírito para caminharmos de acordo.
Em nome de Jesus. Amém? Aplaude ou não aplaude? É para Jesus. Meu irmão, leia a sua Bíblia. Leia a sua Bíblia. Tudo isso estava em Efésios o tempo todo. E você, leia a sua Bíblia. Aponta a tua vida para Jesus. Reorienta os seus amores. Reorienta os seus hábitos. Seja sério. Seja atento. Perceba as ciladas. Coloca tudo na luz. Chama tudo pelo seu nome apropriado. E você vai caminhar na luz. Amém? Eu sou muito grato a Deus pelo privilégio de trazer essa palavra. E o Senhor sabe o quanto que ela me feriu. Mas é uma ferida boa. Porque a palavra de Deus diz lá em Provérbios: leais são as feridas feitas por aquele que ama. O Senhor às vezes fere a gente, mas é uma ferida leal. É aquele pastor que bate na perna da ovelha para trazê-la de volta. E essa palavra me feriu, mas me feriu também no sentido de Agostinho: feriste o meu coração com a tua palavra, e eu nunca mais desejei outra coisa. Que o Senhor possa te atrair com esse amor. E em nome de Jesus, você se aproprie pela fé daquilo que Deus te entregou essa noite. Amém? Deus, obrigado, Senhor. Nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos por esse culto. Sabemos que o Senhor tem muito mais. Sabemos que o Senhor tem mais semana que vem, mas o Senhor tem mais nessa noite. E o Senhor tem mais amanhã cedo, porque amanhã cedo tem Tadel. E nós estaremos aqui, Senhor, líderes, supervisores, coordenadores, líderes em treinamento, cumprindo o nosso voto, no nosso compromisso. Estaremos juntos celebrando ao Senhor. Oramos pelo Tadel, que seja poderosíssimo. Oramos pela nossa vida, que ela não seja apontada para um dia na semana, mas que todos os dias nós possamos nos abastecer e correr para o Senhor, que é a fonte. Oramos, ó Deus, te agradecemos por essa série, te agradecemos pela carta de Paulo aos Efésios, e te pedimos que o Senhor imprima essas verdades em nós para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém? 5 abraços e até semana que vem.